Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. Eu sou Alexandre Gomes. Esta é a sua TV Opinião, canal 40, transmitindo para toda a cidade de Piracicaba e região. E a partir deste momento, entra no ar o Opinião Agora, a edição desta terça-feira, hoje o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E nesta terça-feira, 24 de dezembro, nós iremos conversar em nossos estúdios com o pastor da Igreja Águas Curadouras, pastor Cláudio Barros. Pastor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Alexandre, é um grande privilégio estar aqui no seu programa, nessa véspera do que é celebrado o Natal, uma manifestação, uma expressão do nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus nas nossas vidas, todos nós que o reconhecemos em nossas vidas. É uma grande alegria poder estar aqui no seu programa. A satisfação é nossa, viu, pastor? Em um momento bastante oportuno, né? Conversar com o pastor, um líder, né? Pastoral, ministerial, nesta época de Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus. É uma época para reflexão também, né, pastor? É verdade. O que acontece muitas vezes, Alexandre, na época do Natal, as pessoas pensam e existe uma base que é de conhecimento de todos nós com relação ao Natal, que é o hábito de se dar e receber presentes, né? Você que está nos assistindo agora conhece muito bem essa tradição que nós temos de entregar presentes e receber presentes. E eu queria aproveitar essa oportunidade, Alexandre, se você me permite, né? Claro. De compartilhar aqueles que estão assistindo o seu programa, que o Natal ele é muito mais do que nós darmos e recebermos presente. O Natal é uma grande oportunidade de nós recebermos o maior presente das nossas vidas, né? Quando nós reconhecemos e entendemos a Jesus Cristo como presente de Deus para a nossa vida, nós passamos a ter a oportunidade de ter a vida verdadeira, de ter e entender o verdadeiro significado do Natal. E esta é uma grande preocupação, eu acredito que não somente da igreja, mas de todas as pessoas que compactuam com a comunidade cristã de uma forma geral, e até mesmo quem não tem a religião cristã como sua religião, independente do credo de cada um. Mas o Natal não pode ser de verdade somente presentes, somente a ânsia pelo consumo, pela gastronomia. Nós estamos às vésperas do Natal, na verdade na véspera do Natal, e muitas famílias agora estão reunidas, claro, para celebrar o nascimento de Jesus, mas boa parte, ou eu diria talvez a grande maioria, pensa em ir às compras, em gastar com presentes caros e esquecem a verdadeira essência do Natal, que é o nascimento de Jesus. E isso precisa ser colocado em debate, não é, pastor? Nós precisamos trazer, né, à luz da ciência, da religião, a questão verdadeira do Natal, que não é tão somente a questão do consumo, né, dos gastos excessivos, né, da bagunça, enfim, da bebedeira que acontece muito em véspera de Natal, infelizmente, em véspera de Ano Novo, não é? E sim contemplar a verdadeira essência do Natal, que é o nascimento de Jesus, que vem com todos os outros simbolismos também por conta desta data. É verdade. Eu concordo com o que você está dizendo, Alexandre, e eu acho assim muito importante dentro do que está sendo colocado, né? E você mencionou algo e que as pessoas se empenham muito e se dedicam com muito tempo com relação à gastronomia, né? Tempo que as pessoas mais comumente lembram de ganhar presentes, de dar presentes, de receber presentes. É lógico que é muito importante
Você que está nos assistindo, quem que não gosta, né, de no seu aniversário ganhar um presente, receber um presente? Isso é muito bom, é muito gostoso. Mas o Alexandre está falando sobre algo que também é muito importante, a questão da gastronomia, e a gente passa muito tempo, investe muito tempo, se preocupa também com a gastronomia. Agora, assim como a gente falou um pouquinho a respeito do presente, né, e depois, se você me der a oportunidade de falar um pouco mais a respeito do presente, do ganhar e de dar presentes, mas eu quero aproveitar já essa deixa que você me deu com relação à gastronomia, né, que é a alimentação, né? Então, quando eu aprendo a ter uma vida, e eu entendo o que é ter uma vida verdadeira, viver e ter uma vida com sentido, uma vida com propósito, não é tão somente eu acordar de manhã e me deitar e viver um dia após o outro, como se fosse uma determinada mesmice. Mas quando o Alexandre nos lembra a respeito da gastronomia e a respeito do que é se alimentar, eu preciso me lembrar e aproveitar do Natal, que o verdadeiro alimento para a minha vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me mantém em pé, é a palavra de Deus que me dá forças para continuar nos momentos de dificuldade. É lógico que eu preciso alimentar o meu corpo, mas não só o meu corpo, eu preciso alimentar o meu espírito, a minha alma, está muito bem alimentado e preparado para tempos bons e para tempos difíceis também. E quando nós falamos em gastronomia, e não é claro no sentido pejorativo, mas o que a gente sabe e é comum, as pessoas às vezes exagerarem, não é? Tanto na ceia do Natal, quanto, claro, também na questão das bebidas, das brincadeiras, e esquecem realmente o verdadeiro sentido do Natal. E a gente sabe também que essas pessoas desperdiçam muito tempo, muito dinheiro, e às vezes esquecem-se, né, do próximo, do seu semelhante. Isso não pode acontecer, não é, pastor? Ou as pessoas também precisam se atentar melhor nesse verdadeiro espírito do Natal, que é, claro, contemplar o nascimento de Jesus, é estar em família, é realmente celebrar, mas sempre com muito cuidado e, claro, tem que entender muito mais a palavra de Deus, o que está realmente na Bíblia, que é o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus, né? O que isso traz para a humanidade enquanto lição, enquanto tantas outras coisas positivas que a gente pode entender. É verdade, Alexandre. Eu compartilho disso que você está dizendo. Você deve aproveitar esse tempo, refletir um pouco com relação a essa questão que o Alexandre está levantando, que é muito importante, a questão de evitar o desperdício, né? É lógico que é muito gostoso você, para comemorar o Natal, celebrar com uma boa ceia, né, com uma alimentação saudável, mas realmente isso que o Alexandre nos lembra nesse momento é muito importante. Vamos evitar o desperdício, vamos evitar os exageros, e já aproveitando, né, essa questão de evitar exageros e evitar o desperdício, nós temos sempre dito na igreja, e algo que a gente gosta de lembrar as pessoas, Alexandre, né, é assim, é muito importante quando nós vamos na casa do Senhor, quando nós vamos na igreja, pelas necessidades que nós temos de ter a nossa vida atendida, de ter as nossas necessidades supridas, as necessidades da nossa família, dos nossos filhos, isso é tudo muito importante. Mas algo que a gente sempre lembra na igreja, as pessoas, Alexandre, as pessoas que têm congregado na igreja Águas Curadoras, é isso, né? Amado, além de você receber para a sua vida, o que é muito importante, Jesus tem uma obra completa para fazer na vida de cada um de nós. Então é fundamental que eu saiba e tenha sempre em mente, isso é algo que eu repito muito na casa de Deus, na igreja Águas Curadoras, que as pessoas, a partir do momento que elas comecem já a dar os seus próprios passos, tenham as suas vidas restauradas, né? É lógico que andar com Jesus, estar na casa de Deus, é um processo, é um trabalhar, é um andar diário com Jesus que a gente tem que ter, aprender a não se preocupar tanto só conosco, mas lembrar do próximo. Então aí, retomando essa questão do compartilhar, a palavra de Deus diz a nós que a fé sem obras é morta. Então é muito importante eu entender a palavra de Deus, eu receber da palavra de Deus, eu me alimentar da palavra de Deus, mas saber, como o Alexandre estava dizendo, que é muito mais importante ainda eu lembrar do meu próximo. A palavra de Deus diz também que aquele que ama a Deus, ou aquele que diz que conhece a Deus, precisa obrigatoriamente
amar o próximo. Ninguém pode dizer que conhece a Deus e que verdadeiramente ama a Deus se não amar o próximo. E aí, voltando então à questão da fé sem obras é morta, né? É importante eu crer na palavra de Deus, receber alimento da palavra de Deus, ter minha fé fortalecida em Deus através da sua palavra, mas obrigatoriamente eu devo ter obras. Obrigatoriamente eu devo me lembrar daqueles que não têm tido lá resultados muito satisfatórios, que estão muitas vezes nas ruas ou em situações de necessidade, precisando de um prato de comida, precisando de alguém que os veja, que os enxergue, né? Quantas pessoas não estão aí quase que invisíveis nas ruas, precisando de uma ajuda, precisando de uma força. Pense nisso a respeito do Natal, nesse período tão propício, né? Tão gostoso receber. Então, como é gostoso você receber, você sabe muito bem como é bom receber algo, entregue algo a alguém, mas não entregue de qualquer jeito não, entregue com carinho, entregue com respeito, separa algo que seja bom para você entregar, né? Uma roupa muito bonita, não uma roupa que você não usa mais, mas o melhor que você tem, ou de repente pense em alguém que você já viu em situação de necessidade, compra uma roupa e leva para essa pessoa, entrega a ela. E se você não tiver alguém, eu vou deixar aqui o Alexandre falar. Você me desculpa, Alexandre. Fique à vontade, pastor, fique à vontade. Né? Mas se você não conhece alguém que esteja com tanta necessidade assim, que precisa até de uma peça de roupa, você pode ir até a igreja, Águas Curadoras, levar essa peça de roupa, levar algo que você queira doar, que nós vamos estar entregando a quem tem necessidade. E essa proposta, essa intenção em colaborar com o próximo, em se doar, pastor, isso na verdade faz tão bem, claro, para a pessoa que está recebendo, mas principalmente para quem está fazendo essa ação singela, né? esse gesto concreto. Às vezes você fala de fazer o bem para o próximo e você pensa que você está prestigiando esta pessoa ou ajudando, mas de fato sim, mas na verdade o reflexo disso é muito maior nas nossas vidas, né? Quando você tem a oportunidade de partilhar, né? Partilhar do teu sucesso, partilhar do sucesso da sua empresa, partilhar, não é, do seu sucesso na vida conjugal, na vida com os filhos. Quando você reporta isso para uma outra pessoa e você de alguma forma estende a mão ao próximo, isso faz muito bem para a gente mesmo, né, pastor? É verdade, eu concordo, tenho que dizer mais uma vez que eu concordo totalmente com o que você está dizendo, né, Alexandre? Porque o que acontece, e se você conversar com profissionais, né, que têm um entendimento técnico com relação à satisfação do ser humano, isso é algo comprovado. Você que entende a respeito do empiricismo da ciência e aquilo que é muito que é apresentado e justificado, que a ciência, até a própria ciência chega a comprovar aquilo que deve ser realizado, aquilo que deve ser feito. E infelizmente, Alexandre, nós temos vivido uma sociedade que tem se voltado e se focado muito exclusivamente para a satisfação do seu próprio eu. Quando você conversa com profissionais que têm entendimento a respeito de algo que é a satisfação do ser humano, e o ser humano tem a necessidade de ter as suas realizações, ter a sua satisfação, ter as suas necessidades encontradas, existem estudos a respeito, e a palavra de Deus também fala a respeito, que eu só tenho a minha alegria verdadeira, eu só sou completo e só vejo a minha alegria completa quando eu atendo o próximo. Eu lembro muito bem, Alexandre, de um exemplo, que eu lembro de um médico falando a respeito de uma pessoa que estava com depressão, né? E aí vem aquela pergunta: poxa vida, a depressão existe verdadeiramente? A depressão é algo que deve ser levado a sério? Olha, se você já teve contato com uma pessoa que se encontrou numa situação de depressão verdadeiramente, você vai saber que depressão não é simplesmente você não estar se sentindo animado para encarar a vida, para viver os desafios da vida, para ir face aos desafios que a vida nos apresenta. A depressão é algo real e a depressão ela precisa ser tratada. Eu conheço um caso de um médico no Rio de Janeiro que contou a respeito de uma pessoa que estava com uma depressão, já quase que entrando em depressão profunda, e essa pessoa começou a ter e a receber a sua cura quando ela começou a sair do seu apartamento, criou coragens para atravessar a avenida que tinha na frente do seu apartamento,
e começar a dar atenção e ajudar a outras pessoas. Foi aí que ela começou a entender e enxergar o sentido da sua vida, a ver que para que eu tenha alegria na minha vida, para que eu tenha uma vida satisfatória, uma vida completa, é necessário, obrigatoriamente, que eu atenda a necessidade das outras pessoas. Pastor, o senhor acredita, falando neste tema da depressão, que esta época do ano, vai se aproximando o final do ano, as pessoas tendem a ficar mais, talvez, saudosistas, mais emotivas, e também pode ser aí um grave termômetro em relação à depressão. Talvez as pessoas construíram um projeto no início, né, do ano, e chegam ao final do ano, não conseguem, por um motivo ou por outro, concretizar esses planos, né, ou estes objetivos, e isso pode causar, né, alguns sintomas da depressão. A essa época do ano, ela é propícia para isso? Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acho que essa pergunta que você nos faz nesse momento é muito propícia, né? Porque é um momento que, queira ou não, quando nós começamos a entrar nesse período de festividade, é obrigatoriamente um período que as pessoas passam a avaliar, a reavaliar quais foram os seus objetivos, se eles foram atingidos durante o ano, se até eu estou com as pessoas que eu gostaria de estar, se eu estou num convívio social que eu gostaria de estar. Infelizmente, muitas vezes algumas pessoas perdem o convívio de alguém, pode ser por uma separação, de repente um casamento que chegou numa situação de estresse, em que o marido e a mulher decidiram, infelizmente, se separar, porque não viam mais a continuidade naquele relacionamento, não estavam mais numa situação que estava agregando a nenhum dos dois, mas tem também a interrupção de relacionamento que acontece quando alguém falece, né? Quando existe o falecimento de alguém, querido, né? Perde um ente querido. E essa é uma situação muito difícil de ser encarada, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, quando a gente deixa de ter contato com alguém que a gente ama muito. E quem já perdeu alguém muito querido sabe do que eu estou dizendo, sabe como é que funciona isso. E esse é o momento de juntar as forças, de se renovar, de se colocar em pé mais uma vez, né? A pessoa que está se sentindo, de repente, como o Alexandre estava falando, está fazendo uma avaliação de como é que foi o seu ano, você que está nos assistindo agora, né? Você que fez uma avaliação de como é que foi esse período da tua vida no ano de 2013, é importante você ter sempre ao seu lado pessoas que vão estar colocando você para cima, pessoas que no momento de dificuldade vão aí mostrar e provar que são verdadeiramente seus amigos, que naquele momento de dificuldade vão te dar uma força, vão dar uma palavra de ânimo, vão dar uma palavra de alegria para você se colocar em pé novamente. Agora, como o ser humano é falho, e isso é um fato, e isso é algo que a gente conhece muito bem, né, Alexandre? Existe algo que eu posso fazer como garantia de sustentação da minha vida, para até mesmo quando nos períodos de maior dificuldade, quando eu passar, né, como a palavra do Senhor diz em Salmos, no capítulo 23, eu sei que você conhece muito bem: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por períodos de escuridão, ainda que eu passe por períodos de muita dificuldade, a palavra do Senhor diz: eu sei que tu, ó Deus, estás comigo. Então você que está passando por um período de dificuldade, você de repente que teve a perda de um amigo querido, você que teve a perda de alguém que era uma coluna na sua vida, alguém que era muito forte na sua vida, alguém que era uma presença muito importante. Pastor, você falou de garantia, como é que eu posso ter uma garantia com relação aos meus relacionamentos? É aí que eu gostaria de deixar um convite para você participar conosco na igreja. Porque nos momentos de maior dificuldade, querido, nos momentos que a gente se sente mais isolado e mais sozinho, é importante você ter um contato e um relacionamento direto com Deus, Criador do Universo. Muito bem, nós estamos conversando com o pastor Cláudio Barros, da Igreja Águas Curadoras, aqui no nosso programa, no Opinião Agora. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta com o programa Opinião Agora, a edição desta terça-feira, hoje o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Com certeza milhares de... Desculpa, vamos de novo? Desculpa. Vamos lá. De volta com o programa Opinião Agora, a edição desta terça-feira, hoje o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e com certeza milhares de pessoas nos acompanham pela TV Opinião, canal 40, tanto na cidade de Piracicaba quanto também em toda a nossa região. E nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios, nos estúdios da TV Opinião, o pastor Cláudio Barros, que faz parte, né, da Igreja Águas Curadoras. Tema pertinente, Natal, o nascimento de Jesus, época de reflexão sobre, né, a nossa vida, sobre os nossos compromissos, sobre as nossas atitudes. É um momento bem interessante para a gente fazer também uma reavaliação dos nossos comportamentos, né, pastor? É verdade. É um momento que a gente pode estar definindo. Existem pessoas que gostam muito de criar uma lista, né, de novos hábitos a serem adquiridos, conquistas a serem realizadas para o ano novo que vai se iniciar, né, definir novas metas, novos objetivos, aquilo que você conseguiu realizar, muito bem, obrigado, né? Mas temos um novo ano aí, que em mais alguns dias já vai estar se apresentando, muito em breve, ano de 2014, você que está nos assistindo agora, é uma satisfação poder estar sendo recebido na sua casa, você que está nos prestigiando com a tua audiência, né? Mas eu gostaria de dizer algo a você, você que está se preparando para esse novo ano que vai se iniciar. Eu sempre digo ao pessoal da igreja, Alexandre, aqueles que têm congregado na Igreja Águas Curadoras, aqueles que têm participado e recebido da palavra do Senhor, né? Muito mais satisfatório, porque você cria e elabora uma lista de objetivos e metas que você quer atingir na tua vida, e você cria um determinado prazo para estar atingindo esses objetivos que você quer alcançar, e muitas vezes nós temos a infelicidade de ou criar uma lista muito longa, uma lista muito extensa, com coisas dificílimas de serem alcançadas, de serem realizadas. Isso, fatalmente, no ano que vai se findar, quando estiver terminando o ano, você vai ficar frustrado, vai ficar chateado. Então, como pastor... Então, precisa ter um controle desta lista, pastor. Então, a gente precisa criar objetivos, mas desde que a gente, né, tenha aí mecanismos para poder conquistar. É mais ou menos por aí, pastor. Verdade. E aí, dentro desses mecanismos que vão fazer assim, a leitura, eu estou caminhando, então, estou dando os passos que vão me levar à concretização e à realização desses objetivos, ou não está sendo feito dessa forma, não é assim que eu devo conduzir minha vida. Eu gostaria de dizer algo a você, compartilhar algo com você, que você apresente a Deus
aquele que criou todo o universo, aquele que criou a sua própria vida, você que está nos assistindo agora, aquele que sonhou com a tua existência e gerou você no ventre da sua mãe, eu gostaria de fazer um convite a você. Faça você, eu vou até dizer mais do que um convite, Alexandre, eu queria dizer que é um desafio. Eu quero convidar você a fazer um desafio, e a você, quando você estiver preparando essa lista, esses objetivos que você quer alcançar nesse novo ano de 2014, que você apresente essa lista a Deus. Faça lá os itens, apresente os itens, você vai fazer uma lista, você vai apresentar essa listagem a Deus, e quando você estiver elaborando a sua lista, não pense apenas em você. A gente estava falando anteriormente, agora há pouco, a respeito de satisfação e realização na nossa vida. É importante que você coloque nessa sua lista itens de realização, coisas que você quer fazer, com que você vai estar atingindo a vida de outras pessoas com uma mão acolhedora, com um abraço acolhedor. Tenha na sua lista algo que vá satisfazer a vida de alguém. E o que é importante também, pastor, neste planejamento, é a pessoa identificar os seus campos de atuação na vida. O planejamento ele tem que vir, eu acredito que talvez a pessoa precise fazer um diagnóstico. Como é que está a sua família? Né? Qual é o seu papel diante da sua família? A sua família na sua casa, se você for casado, a sua esposa, o seu marido. Como é que está a minha relação com os meus filhos? Porque às vezes as pessoas só falam em planejamento de situação material, né? Eu preciso de uma casa nova, claro que é gostoso, é aconchegante, é importante, todo mundo precisa do bom e do melhor, né? Preciso de um carro melhor, preciso de um emprego melhor, mas às vezes esquecem das coisas pequenas. Então acho que o planejamento ele tem que começar com uma autoavaliação, né? Qual é o meu papel na vida? O que Deus espera de mim e o que o meu próximo espera de mim? Então você faz um mapeamento, acredito que talvez seja esse o caminho, um diagnóstico. Será que eu sou um bom marido? Né? Se for no caso da esposa, né, pastor? Tenho sido uma boa esposa para o meu marido? Né? No caso dos filhos, será que eu sou bom filho? Porque às vezes os filhos só cobram dos pais e na verdade acabam não exercendo a sua função de filho. Então precisa haver, evidentemente, uma congruência, né? uma equação na família. Então acho que a gente precisa fazer um planejamento para o próximo ano, mas desde que a gente comece com uma autoavaliação, qual é o nosso papel na sociedade, porque o papel da pessoa começa em casa, depois o relacionamento com a vizinhança, né? Depois com a sua comunidade, com a sua cidade, e aí sim você é um ser social. Então o planejamento precisa partir de alguns pontos, eu diria, essenciais na vida da pessoa. Mais ou menos por aí, pastor. Concordo, Alexandre. O Alexandre agora abordou algo que é maravilhoso, a família, né? Nós endereçarmos a família e nós falarmos a respeito da família. Família, instituição gerada e criada por Deus. Família que muitas vezes as pessoas, por falta de entendimento, ou às vezes por um pouco de desgaste dos desafios da vida, passam a enxergar a família como um peso, a família como algo que nos traz cansaço, a família como algo difícil. Eu quero dizer a você que a família é um grande privilégio, aquele que a tem, aquele que é esposo verdadeiramente, aquele que é uma esposa verdadeiramente, como o Alexandre está falando, né? Nas obrigações que nós temos dentro do lar, em estar atendendo quais são as necessidades daqueles que estão ao nosso lado, que nos amam tanto, que é a nossa família. E quando nós falamos de família, a respeito de função, Alexandre, né? A respeito de autoridade que nós temos dentro da nossa família, Deus, quando instituiu a família, e algo que é muito importante dizer é a respeito do sacerdócio, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso entende e enxerga a família, o marido, né, em primeiro lugar, como sacerdote da casa. E o sacerdote, ele tem que ter o entendimento da posição que ele tem, que não é simplesmente falar, eu tenho essa oportunidade de mandar nas pessoas que estão aqui na minha casa, e aqui na minha casa você tem que obedecer às minhas regras, você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, mas eu preciso entender que sacerdote, que é a posição de autoridade que Deus deu dentro da minha casa, que em primeiro lugar eu tenho que conquistar as pessoas que estão comigo através do serviço. Eu servir bem a minha esposa, eu servir bem os meus filhos,
eu apresentar um exemplo de dedicação e de trabalho com muita alegria, não também fazer as atividades, né, simplesmente por fazer, né, de como forma, se fosse uma obrigação. Uma obrigação pesada, não fazer as atividades de uma forma leve, uma forma gostosa, no convívio familiar, mas apresentar um exemplo que a família possa seguir. Isso é importante, porque as pessoas, por exemplo, para terem sucesso no trabalho, na vida profissional, se não tiver um convívio familiar harmônico, se não está em harmonia com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, dificilmente vai ter sucesso no trabalho. E vice-versa, se a pessoa tem harmonia na família, precisa levar isso para o trabalho, para a vida profissional, para que a sociedade conviva em harmonia. E aí sim, os resultados também vêm em consequência das nossas atitudes. Né, pastora? Mais ou menos esse é o caminho. Nós precisamos fazer uma autoavaliação, né, buscar um bom relacionamento, um relacionamento harmônico com as pessoas para a gente poder ter sucesso na vida. O que você está dizendo, Alexandre, é o caminho da excelência, né? Porque a pessoa que tem as suas necessidades encontradas dentro do seu convívio familiar, fatalmente, como você estava dizendo, é uma pessoa que vai ter um sucesso profissional, vai ter maiores oportunidades de ter um sucesso profissional, de se sentir bem no seu trabalho, né? É aquela pessoa que, como ela vem de um lar equilibrado, como ela vem de uma estrutura que está muito bem sedimentada, balizada, uma estrutura familiar que não está tendo problemas, né? Onde o marido tem ali encontrado as suas necessidades, a esposa tem encontrado ali as suas necessidades, os seus anseios. Esse profissional, quando ele vai para a empresa onde ele trabalha, ele não vai estar cobrando muitas vezes do seu chefe, do seu patrão, né, Alexandre? Aquilo que ele deveria ter saciado e ter resolvido dentro da sua própria casa. Quantas vezes a gente não vê profissionais que estão insatisfeitos, que estão, né, buscando algo que lhes falta e querem obrigatoriamente ter aquela satisfação, ter a solução dos seus problemas encontrados dentro da empresa, né? Mas é na empresa que ele tem que estar ali apresentando o desempenho e a execução das suas atividades profissionais, né? E as pessoas às vezes, pastor, não sei se o senhor compartilha desta ideia comigo, mas as pessoas têm uma visão equivocada da vida pessoal e profissional. Muitas pessoas dizem que a vida pessoal não tem absolutamente nada a ver com a vida profissional. Da minha vida pessoal cuido eu, da minha vida profissional ninguém tem nada a ver com isso. De fato, ninguém vai interferir, né, na privacidade do cidadão, mas a vida pessoal e profissional caminham juntas. O sucesso tem que ser em ambas as situações. Porque, como o senhor colocou muito bem, às vezes o profissional está na empresa e por conta de problemas familiares, ele pode desencadear uma série de situações, de aborrecimentos, não prosperar na sua atividade profissional por conta de um problema familiar. Se por um outro lado ele tem este equilíbrio, encontra esse equilíbrio na família, ele provavelmente será um profissional melhor. Mas pastor, eu queria que o senhor colocasse com mais propriedade. Isso não é fácil, né? Às vezes o pai não quer compromisso com o filho, né? Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, a internet aí, né? A tecnologia facilitando o acesso à informação, crianças agora com 2, 3 anos de idade já tendo acesso ao computador, às informações, e às vezes o pai ou a mãe não quer ter trabalho, deixa o filho lá entretido na internet, deixa o filho ficar até tarde da noite na rua com os amigos, às vezes com más companhias. Então, enfim, para a gente poder resumir, não é? essa avaliação, às vezes o pai ou a mãe não quer ter trabalho, não é, para ter uma família em harmonia, e isso dá trabalho, é difícil, não é, pastor? Olha, quando você fala da estrutura familiar, né, e do trabalho que é necessário, obrigatório nós termos, né, a partir do momento que você decide criar e construir uma família, você não recebe uma família, você constrói uma família, né? Muitas vezes as pessoas acham que ter uma família é simplesmente... Ela vem pronta, pastor. Não é verdade? Já vem com a receita pronta, né? Já vem tudo funcionando, tudo resolvido, né? E a família, a gente precisa construir a nossa família. E isso que o Alexandre está falando é maravilhoso, né? Nós chamarmos a atenção para isso, né, Alexandre? A questão de eu envolver tempo, investir tempo com o meu cônjuge, né? Você investir o seu tempo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, né? Se na medicina existe algo que é medicina preventiva, você investir bem nos teus relacionamentos,
dentro da tua casa, você já vai estar evitando uma série de problemas, né? E as ferramentas que a gente tem, né, hoje, que são tão comuns serem usadas, né, aqui o computador de mesa, um smartphone que é tão dito e tão comumente comprado hoje em dia, né, você que está esperando aí o teu telefone de Natal, né, é muito importante nós termos coisas boas, mas de todas as coisas, quer elas sejam tecnológicas, quer seja um carro, quer seja uma casa, quer sejam as redes sociais, que são muito ditas e comentadas hoje em dia, é importante que eu sempre tenha o entendimento do seguinte: eu faço uso da rede social, eu faço uso do computador, não é o computador que me usa, não é a rede social que me usa. Então eu tenho que usar todo esse ferramental que é colocado à disponibilização para nós podermos usar, de modo a agregar valor aos nossos relacionamentos, né? De repente não ficar sozinho entrando em sites, nem se preocupando com o papai ou com a mamãe, né? Você, criança que está nos assistindo, adolescente, jovem, ou você que tem seu filho já, usar dessas ferramentas como algo que vai trazer as pessoas mais perto, né? Saber aquilo que o seu filho se interessa, saber aquilo que a sua esposa se interessa, e usar desse ferramental, né? Chegar lá para o teu cônjuge e dizer: vamos procurar então uma passagem, uma viagem que nós queremos usar fazer de juntos. forma produtiva, né, pastor? De forma a trazer as pessoas junto, né? De forma não a você se colocar de uma forma ainda mais distante das pessoas, mas usar essa ferramenta, usar aquilo que é ferramental tecnológico para aproximar aqueles que estão perto já de você, para que vocês estejam verdadeiramente próximos, né? Hoje é tão comum, né, Alexandre? A gente vê as pessoas tão próximas, tão perto, mas estão se comunicando sempre com alguém que está do outro lado. É verdade. Você está acompanhando o nosso programa Opinião Agora, a edição desta terça-feira, hoje é o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas: verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar a existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, a edição desta terça-feira, hoje é o dia 24 de dezembro de 2013. Estamos à véspera do Natal, né? Neste momento, às vésperas do Natal, muita gente está trocando presentes, muitas pessoas e milhares de pessoas nos acompanham neste momento, claro, todos reunidos com a família, com os amigos. E nós estamos aqui nos estúdios da TV Opinião, batendo um papo e conversando com o pastor Cláudio Barros, para que a gente entenda melhor a figura de Jesus do ponto de vista religioso, evidentemente, a sua essência, porque é claro que é gostoso, e nós já conversamos aqui nos blocos anteriores, sobre a questão da troca de presentes, desta celebração, mas evidentemente que a gente não pode esquecer da figura
do menino Jesus, da figura do Jesus na vida das pessoas. De que forma a gente pode colocar esta figura de Jesus na nossa vida e fazer desta nossa vida uma vida melhor? De que forma a gente pode dar sentido à vida? Então, é claro que Natal não é só troca de presentes. A troca de presentes é importante, reúne a família, os amigos, mas precisamos entender, né, pastor, com mais profundidade esta missão, né, que Jesus trouxe aqui na Terra e que é tão importante, que nos dá sentido, que dá sentido à vida. Excelente, Alexandre. Quando você fala, mais uma vez, a respeito da questão dos presentes, e Jesus é o grande presente que Deus nos deu. Imagina você, Alexandre, se nós vivêssemos uma vida, né? Hoje nós temos um privilégio tremendo. Imagina você, a sociedade, as pessoas que viveram, que passaram pela face da terra, quando Jesus ainda não tinha vindo. Quando a gente fala de Jesus e o presente que Jesus é para as nossas vidas, e eu gosto de falar sempre sobre Jesus como um presente de identidade, né? Às vezes as pessoas estão perdidas, não têm referencial, né? E Jesus Cristo é a representação viva de Deus andando sobre a terra, Jesus andando sobre as águas, Jesus nos dando diversos exemplos do que é uma vida de superação e vitória. Mas quando eu digo a respeito de Jesus como um referencial de identidade, é muito maravilhoso eu poder entender que antes de Jesus não havia um referencial significativo, não havia esse presente da parte de Deus para a nossa vida, em que eu pudesse ter um porto seguro, né? Eu gosto de falar de Jesus como um porto seguro. Quando eu encontro a Jesus, quando eu entendo a missão de Jesus, quando eu entendo os objetivos de Jesus na face da terra, que eram objetivos muito claros, né? O objetivo primordial e principal de Jesus é resgatar a humanidade. E quando eu olho para Jesus, eu entendo que Jesus é a manifestação do Deus vivo na face da terra. Deus teve a preocupação, Alexandre, de mandar Jesus até nós em forma humana, não em forma divina, de repente mandando raios e trovões de uma forma, uma representação muito difícil que seria para nós entendermos a face de Deus, o poder que Deus tem sobre a nossa vida, mas Ele com muito amor e carinho mandou o seu Filho, Jesus Cristo, em forma humana, em que então nós podemos nos identificar com Ele, olhar para Jesus como homem, olhar para Jesus como uma pessoa que teve dificuldades, que passou por desafios, mas um presente vivo de Deus na face da terra. Pastor, o senhor acredita que essa questão do Natal, na figura do Papai Noel, por exemplo, nós também, evidentemente, fomos crianças, e as crianças adoram a figura do Papai Noel, e o Natal foi instituído nesta época, em dezembro, nós estávamos conversando aqui, por conta de festas antigas, e a gente tem acesso, claro, fácil aos relatos por conta da internet e tantos outros documentos, mas o Natal foi instituído nesta época do ano, no dia 25 de dezembro, por conta da substituição de uma festa pagã que acontecia na época antiga, que chamava-se Saturnália. Era, na verdade, uma comemoração ao templo Saturno, e naquela época os romanos comemoravam uma nova estação. Era uma espécie de uma festa, se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, seria como se fosse o carnaval da atualidade. Valia tudo naquela época, mas do ponto de vista da alegria, da felicidade e da comemoração de uma nova estação. Mas nessa época a igreja enfrentava uma concorrência, a igreja católica enfrentava uma grande concorrência com esta festa pagã. Então foi determinado que nesta época houvesse uma substituição, ao invés de comemorar, não é, o nascimento de uma nova estação, o nascimento de um novo sol, comemorasse então, né, os romanos da época, a igreja católica deveria então comemorar o nascimento de Jesus, Natal de nascer, de nascimento de Jesus. E a figura do Papai Noel, ela vem do São Nicolau, não é? Que foi um bispo também da igreja católica, que segundo relatos também
foi um homem muito bom, que nesta época do ano ele ajudava as pessoas mais humildes, e naquela época ele colocava moedas de ouro nas chaminés das casas das pessoas mais humildes que estavam passando por problemas. Mas enfim, um pouco da história, né, do Natal e o porquê desta época do ano. Mas às vezes essa questão, né, dos presentes, da figura do Papai Noel, pode tirar um pouco do brilho da essência que é o Natal, né, pastor? É verdade. A festa e a celebração que é o Natal, eu acho muito interessante isso que o Alexandre está colocando com relação à história da festividade, a história humana, né, de celebrações e comemorações, o que foi antes uma celebração pagã, uma celebração de pessoas, que é associada até, como o Alexandre estava compartilhando com a gente, ao Carnaval, uma festa humana com os limites humanos, né? Eu fico muito feliz quando uma festa que era humana, ou uma simples festa que tem as suas limitações humanas, quando passa a ser celebrado o Natal, eu fico muito feliz com relação a isso, porque o Natal e a vinda de Jesus, o presente que Jesus é para a nossa vida, é na verdade a retirada de toda a contaminação do meio das pessoas. Quando você recebe a Jesus, quando você tem um relacionamento com Jesus, através da cruz de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, você passa a ter a verdadeira celebração do Natal, que é celebrar o nascimento de Jesus, que é o novo nascimento da nossa vida. Você que está nos assistindo, quando você ouve falar a respeito do Natal, a vida nova, só tem verdadeira vida e vida nova e vida em abundância quem conhece a Jesus e aproveita esse tempo muito propício para celebrar o Natal, que é celebrar o nascimento de Jesus. Pastor, o senhor estava comentando de uma passagem bíblica muito importante, acho que era um trecho de Isaías. Eu sei que o senhor gostaria de trazer aqui para a gente nessa nossa conversa, neste nosso bate-papo aqui. Muito bem, estava conversando com o Alexandre, a palavra de Deus, através do profeta Isaías, diz a nós, no capítulo número 9, nos versículos 6 e 7, nos dá um referencial maravilhoso. Assim como o Alexandre mesmo estava dizendo, em diversas oportunidades, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, em diversos livros, nós temos o referencial de Jesus e a importância que Jesus tem na nossa vida. Eu quero deixar uma mensagem final a você nesse programa. Eu agradeço desde já a oportunidade. Alexandre está mais uma vez aqui no Opinião Agora. Fico muito feliz com o convite, agradeço pelo convite, né? Mas eu quero deixar uma mensagem final para você que está nos assistindo nessa véspera de Natal. Um programa tão importante. E a palavra de Deus diz a respeito da própria palavra de Deus, que a palavra dele não volta vazia jamais. Por isso que eu faço questão de ler a palavra de Deus a você, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai encontrar espaço no seu coração para trazer vida onde havia morte, para trazer alegria onde havia tristeza. Voltando a Isaías, no capítulo 9, nos versículos 6 e 7, o que diz a palavra de Deus? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No versículo 7 diz, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que bacana, que trecho, né? Que bacana e que gostoso ouvir essas palavras do pastor Cláudio Barros, mensagens de fé, de esperança e, claro, de uma nova vida. Mas, pastor, antes que a gente encerre o nosso programa, gostaria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho aqui na cidade de Piracicaba. O senhor também tem um programa conosco aqui na TV Opinião. E como estão as suas atividades junto à Igreja Águas Curadoras aqui na cidade de Piracicaba? Poxa vida, Alexandre, agradeço a oportunidade, né? Porque nós estamos assim com uma satisfação, uma alegria muito grande no nosso coração. Quando a igreja foi fundada, através do movimento do próprio Deus, Criador do Universo, né, nós fomos usados pelas mãos de Deus para fazer a abertura dessa igreja. Nós vamos estar celebrando agora no final de 2013, 3 anos de existência, né,
e algo que o Senhor nos presenteou. Estamos falando tanto de presente hoje, né, Alexandre? Foi o programa Águas Curadoras, que vai ao vivo para as cidades de Piracicaba e toda a região, todo sábado às 3 horas da tarde. Você que está nos assistindo agora, vou deixar essa deixa aqui com você. Pode assistir o programa todo sábado, das 3 às 3h30. Nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, com o programa Águas Curadoras. E aos domingos, eu posso fazer um convite, claro, Alexandre? Fique à vontade, pastor. Gostaria de convidar você que está nos prestigiando com a sua audiência, sobre esse convite que eu quero fazer a você. Você que tem estado chateado, de repente não está tão animado para comemorar o Natal, comemorar mais um ano que vai se iniciar, eu convido você, domingo, às 10 horas da manhã, no Aeroclube, no hangar de número 5, é tão fácil de lembrar, domingo às 10 horas da manhã, no hangar de número 5, você vir e compartilhar conosco, participar de um culto de louvor e adoração ao Senhor Deus. Às 10 horas da manhã no domingo, você está convidado. Todos os domingos nós vamos fazer um culto lá, que é o culto da Igreja Águas Curadoras. Muito obrigado, pastor. No programa Opinião Agora, nós conversamos com o pastor Cláudio Barros, responsável e um dos fundadores da Igreja Águas Curadoras da cidade de Piracicaba, em um momento tão oportuno, não é? Para você que nos acompanha aí pelo Canal 40 da TV Opinião, que está aí na sua casa, com os seus amigos, com os seus familiares, nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, nesta véspera de Natal. Eu espero que todos tenham realmente um Natal abençoado, ficam todos na presença de Deus. O programa Opinião Agora fica por aqui. Nós voltamos em breve em uma nova edição. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.